abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de Teologia para Ministério Infantil. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é um curso oferecido pelo Centro de Treinamento Barak. Nós vamos falar agora da videoaula sobre o culto e a sua organização. Essa nossa videoaula de número 1, nós vamos falar sobre o culto no templo. Pastor, o que é o culto no templo? Nós precisamos compreender. Muitas pessoas, quando vão fazer o culto infantil, não compreendem o que é realmente um culto. Então, nós precisamos, nessa videoaula, compreendermos primeiro o que é o culto, sua finalidade, e aí falarmos um pouquinho sobre o culto no templo. Pastor, o que é um culto? O culto, ele é uma adoração a uma divindade. Então, o culto ele é sempre oferecido a uma divindade com o objetivo de adoração. O culto bíblico é render graças ou adorar a Deus e reconhecer a grandeza de Deus, oferecendo a Ele louvores, compartilhando a palavra dele, estando na casa dele. Então, esse é o culto bíblico. O que é o culto bíblico infantil? Ele é um culto de adoração a Deus, cuja linguagem, a programação é voltada à criança. Então, essa programação ela tem uma linguagem de fácil compreensão para a criança e ela procura envolver a criança e trazer o pleno compreensão daquilo que ela está fazendo. Então, isso é o culto bíblico infantil. Então, nós precisamos compreender que o culto ele tem um objetivo, não é de recreação, não é de passar tempo, mas de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, esse é o objetivo do nosso culto. Então, você líder, você professor, toda vez que for organizar um culto de criança, lembre-se, você quer adorar a Deus, oferecer a Deus louvor e gratidão por tudo quanto Ele tem feito, ok? Nós precisamos entender o que é a liturgia do culto. Nós precisamos ter uma liturgia. A liturgia é a forma organizada de se realizar o culto. Muitos cultos de criança, muitos líderes, eles não têm uma liturgia. Então, eles fazem o culto conforme vai acontecendo e muitas vezes tem dificuldade na organização. Então, nós precisamos, para o culto bíblico infantil, ter uma liturgia, uma forma organizada de realizar esse culto. Isso envolve tanto o horário de começar este culto, como o horário de terminar esse culto. Nós estamos trabalhando com crianças e precisamos nos lembrar que elas precisam aprender de toda maneira. Nós estamos criando elas para ser adultos sadios, então nós precisamos trabalhar em cima disso, ok? Outra coisa, a gente precisa entender qual é o objetivo do culto. Então, quando você líder, quando você professor, quando você professora de criança for realizar um culto bíblico infantil, qual é o objetivo do culto? O primeiro objetivo é a adoração a Deus. Tudo que acontecer, tudo que fizermos, temos de levar em conta que estamos adorando a Deus. Devemos conversar com a criança e mostrar para ela o quanto isso é importante e qual é o serviço que ela está prestando na adoração a Deus. Então, o primeiro objetivo do culto, a adoração a Deus. Segundo objetivo, o serviço cristão. Então, ensinar a criança a servir ao Senhor. Então, o culto bíblico com criança, ele deve ser desenvolvido pela criança. Então, o líder, o professor, ele deve estar ali como um apoio para aquela criança, mas deixar a criança desenvolver. Então, deixar ela ministrar louvor, deixar ela fazer a recepção das outras crianças, trabalhar realmente no culto, para que ela possa se envolver no serviço cristão. Então, o culto, além de adorar a Deus, ele é um serviço cristão prestado por todos aqueles que foram salvos. Então, nós temos de ter esse objetivo. O terceiro objetivo, crescimento espiritual. Então, tudo que é feito no culto, ele tem como objetivo o crescimento espiritual da criança. Então, nós temos de trabalhar para que a criança tenha esse crescimento espiritual sadio e ela possa realmente conhecer Jesus através do culto. Quais são os componentes do culto bíblico de criança? Então, o que eu posso fazer num culto bíblico de criança? Quais são os elementos deste culto? Primeiro, a recepção. Então, prepare alguém para receber as crianças que vêm ao culto. Então, nós precisamos preparar normalmente 2 crianças e 2 adultos, e eles vão recepcionar essa criança, levar ao lugar onde ela deve ficar e ajudar ela. Então, nós temos de ter o trabalho de recepção.
Depois nós vamos ter a oração. Então, fazer todo o trabalho evangelístico, tanto com criança como adulto, tem de começar com oração. Você pode fazer, se tem muitas crianças que não frequentam a igreja, fazer a oração por eco. Então você ora e ela repete, ou trazer uma criança para fazer a oração. Então começamos com oração. Depois nós vamos ter a parte do louvor, então o louvor de adoração. O ideal seria que você preparasse as letras do louvor, colocasse no data show, fizesse aquela parte com todas as crianças que estão participando do culto. Muitas vezes na parte do louvor a gente faz o louvor só com as crianças do conjunto, mas o ideal é envolver todo mundo no culto na hora do louvor. E isso é bom se você conseguir providenciar a letra do hino que vai ser cantado. Outro ponto importante, memorização do versículo. Tenha sempre um tema para o culto, prepare um tema, um versículo, para que a criança trabalhe em cima daquilo, memorize o versículo. Depois nós vamos ter a ministração da palavra. Então vai ter aquele momento que vai ser ministrada a palavra de Deus às crianças. Também vamos ter no culto as oportunidades. Reserve um tempo específico para as oportunidades. Muitas pessoas aproveitam porque o culto de criança é uma vez por mês e quer deixar todas as crianças cantar. Lembre-se, o culto tem de ter horário de começar e horário de terminar. Normalmente o hino leva de 5 a 6 minutos, então calcule quantas crianças vão ter oportunidade e quanto tempo vai ser gasto nessas oportunidades, para que não se tome o tempo do culto. Outro ponto importante, após a ministração da palavra, deve ser feito um apelo. Então convidar as crianças não cristãs para aceitar Jesus, convidar as crianças cristãs para praticar aquilo que aprendeu, então isso é muito importante. E depois você vai ter a oração de intercessão. Muitas crianças estão vivendo problemas na família, problema no lar. Então convide essas crianças, ore com elas individualmente. Pastor, mas são muitas crianças, como eu vou orar por todas as crianças? Convide a equipe local, os irmãos que estão disponíveis para fazer essa oração individual. Isso é muito interessante para a criança. E por fim você vai fazer a finalização deste culto. Então orar e agradecer a Deus pelo culto que aconteceu. Como é que eu vou organizar o tempo desse culto? Então eu preciso entender que o culto precisa ter início e o final. Como é que eu organizo o tempo? Você pode deixar 15 a 20 minutos para as oportunidades, para o louvor naquele culto. Então 15 a 20 minutos de louvor. Depois você vai gastar 5 minutos aproximadamente para a memorização do versículo. Você pode deixar meia hora para oportunidades avulsas, então para o conjunto cantar, para uma criança que quer louvar, então você vai deixar meia hora para esse louvor, meia hora para ministração da história, então não deixe pouco tempo para quem vai pregar, então meia hora, 40 minutos para aqueles que vão ministrar a história, 5 minutos para o apelo e 5 minutos para a finalização deste culto, então assim você vai organizar o tempo. Não se preocupe se você não pegou na apostila, está tudo lá marcado legalzinho. E outros erros que você pode cometer ao realizar um culto infantil. Então algumas coisas têm de ser observadas. Primeiro erro é a falta de organização. Então nunca faça um culto infantil sem organizar esse culto. Segundo erro, falta de programação adequada. Muitas pessoas acham que o culto infantil é igual ao culto de adulto e não adequa a programação para a criança. Então não deixe sua criança ociosa, incentive a participação das crianças. Isso é muito importante. Outro erro comum, o envolvimento das crianças. Então às vezes nós deixamos as crianças fora daquele culto, da realização, da organização. Então envolva tuas crianças neste culto. E por fim, tenha atividades interativas, traga momentos que eles possam interagir no culto. Então isso é muito importante. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp é 19 981 16 80 12. Esse é o curso básico de teologia para Ministério Infantil. Você que está nos assistindo pela internet, pelo Facebook, ainda não faz parte, quer saber mais, WhatsApp 19 981 16 80 12, Centro de Treinamento Baraque. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.